Você já pensou como as agências de inteligência dos países alteram e impactam nas guerras e conflitos no mundo? Oi, me chamo Ana Júlia Herbst, sou graduanda da quarta fase do curso de Relações Internacionais na UFSC e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos iremos abordar a influência das agências de inteligência na guerra russo-ucraniana. O conflito russo-ucraniano, iniciado em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia e intensificado em fevereiro de 2022 com a invasão em larga escala da Ucrânia, é uma guerra que envolve disputas territoriais, políticas e geopolíticas. A Rússia busca manter influência sobre a Ucrânia e impedir sua aproximação com a OTAN e a União Europeia, enquanto a Ucrânia luta pela soberania e integridade territorial. O conflito causou até o momento milhares de mortes, destruição em massa e grave crise humanitária. Para permitir a compreensão sobre o tema, precisa-se conceituar as agências de inteligência para vermos posteriormente como essas impactam nas guerras, em especial a russo-ucraniana. Markus Sepik determina em seus estudos que as atividades de inteligência de um país são fundamentais para o Estado Nacional e servem para coletar informações de diferentes maneiras e interpretá-las, avaliá-las e contextualizá-las, para auxiliar aqueles que tomam as decisões. A inteligência possui, portanto, capacidade explicativa e preditiva. Trata-se, assim, da coleta sistemática de informações junto de análises e interpretações. Esse processo sistemático pode ser utilizado para fins militares, estratégicos, políticos e econômicos, sendo sua utilização e correlação com as guerras algo que veremos logo adiante. A coleta das informações pelas agências de inteligência pode ser realizada através de diferentes meios, disciplinas, como a inteligência de fontes humanas, comumente associada à espionagem, obtida por imagens de reconhecimento, como a de satélites, inteligência relacionada a sinais e sua decodificação e interpretação, inteligência obtida por cyber e, por fim, inteligência de fontes abertas. É fundamental expressar que as informações sobre a guerra e as ações de inteligência que aqui serão citadas são provenientes de canais confiáveis de notícias e artigos científicos frutos de pesquisas acadêmicas, visto que as organizações a serem tratadas não disponibilizam relatórios e informações de maneira recorrente. As agências de inteligência são instrumentos e meios que os Estados nacionais têm de realizar a guerra. São questões táticas e estratégicas utilizadas pelos Estados para obter informações e realizar ataques sobre o adversário. Ou seja, além de coletar, interpretar e disseminar informações, reduzem a incerteza e melhoram a previsão estratégica de um país. Possuem dessa maneira relação com a guerra e sua natureza, como descrita por Clausewitz, aspectos em que são encontrados na guerra russo-ucraniana. O autor retrata de forma recorrente a importância da informação para a guerra, principal função da inteligência. Ou seja, a guerra é a política por outros meios, e as atividades de inteligência e as informações coletadas são peças e instrumentos fundamentais para a realização dessa atividade bélica e suas estratégias para a obtenção de seus objetivos. A guerra também não é um fim por si só. Vemos o conflito russo-ucraniano como os países possuem interesses que não a guerra em si. Da mesma maneira, a inteligência é atrelada primordialmente à competição entre os Estados. Contudo, Clausewitz ainda afirma que enquanto a informação é essencial e que resulta em efeitos nas tomadas de decisão dos países em conflito, essas devem ser observadas com zelo, afinal são demasiadas as informações falsas. É possível perceber, entretanto, que com o desenvolvimento tecnológico, a informação passa a ser exponencialmente mais crucial para o conflito e para a vitória. Por tal motivo, nós atentaremos em observar a maneira que as agências de inteligência e suas atividades influem na guerra russo-ucraniana, com base na ideia clausewitziana de que a informação auxilia na redução da incerteza acerca do inimigo e de seus planos, facilitando a ação do comando de ataque e defesa. Entre as agências de inteligência nacionais, principal foco e de maior impacto nas guerras, temos do lado russo a Diretoria Principal de Inteligência, atrelada a outros serviços. Já a Ucrânia possui, dentro de vários braços de inteligência, o Serviço de Segurança da Ucrânia e a Diretoria Principal de Inteligência. Veremos agora como essas agências atuam na guerra e a importância dessa atuação para a continuidade do conflito e para a defesa dos países. Em aspectos de inteligência de fontes humanas, pode-se destacar uma ocorrência do final de 2024, quando o Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou ter desmantelado a maior rede de espiões russos
que operava no país, que alegadamente recolhia informações sobre caças F-16 doado por outros aliados, entre outros alvos militares. A operação trabalhava para a Diretoria Principal de Inteligência da Rússia em 5 regiões ucranianas e buscava identificar a localização dos sistemas de defesa aérea ucranianos e aeródromos militares secretos onde caças F-16 poderiam estar estacionados, além de localizar empresas ucranianas envolvidas na produção de sistemas de guerra eletrônica usados para combater drones russos. Percebe-se que ocorreu o envolvimento das agências de ambos os países, ressaltando sua importância para o planejamento estratégico do país em questão de defesa, no caso ucraniano, e na busca por informações para moldar estratégias militares, no caso russo. Isso corrobora com a ideia de Clausewitz que as atividades de inteligência fornecem bases de conhecimento sobre o adversário para a confecção de planos de guerra e para a condução de operações, demonstrando o motivo por serem fundamentais na guerra. Temos aqui também outras notícias e ações relacionadas que seguem a mesma lógica. Partindo para outras informações coletadas através de atividades de inteligência que impactaram na condução da guerra e nas tomadas de decisões dos estados envolvidos, temos aquelas obtidas através de satélites. O uso de satélites é feito por ambos os países para monitorar as atividades militares e os armamentos, bem como para mapear locais e compreender ações e avanços do adversário. Um exemplo notável sobre o uso de satélites são as operações pré-ataque de 2022 realizadas pela Rússia, que buscavam reconhecer o território e as capacidades ucranianas, para assim adaptar as táticas necessárias para a realização das ofensivas. As imagens aqui mostradas são exemplos de como informações via satélites são obtidas, sendo analisadas pela inteligência. A participação de outros países é fundamental ao analisar o impacto das atividades de inteligência em guerras. As agências de países terceiros do conflito, especialmente dos Estados Unidos e Reino Unido, reportaram a possibilidade de ataques russos ao território ucraniano meses antes desses ocorrerem em fevereiro de 2022. Em matéria postada em dezembro de 2021, o jornal The Washington Post expõe que as inteligências dos Estados Unidos avisam as intenções do Kremlin após monitoramento de tropas por meio de imagens em satélites. Ao longo do conflito e antes desses, agências como a CIA e outros países da OTAN têm grande importância para a inteligência ucraniana, por meio de treinamentos, inclusive para espiões, compartilhamento de informações, localizações em tempo real e de sistemas de artilharia, por auxílios em ataques a infraestruturas energéticos, entre outros. Esse compartilhamento é essencial para as forças de Kiev. A guerra russo-ucraniana também possui uma grande característica de guerra híbrida, sendo um dos fatores para tal a realização do conflito também na área cibernética, definida como rede global de infraestruturas de tecnologia de informação interligadas entre si. Assim, é possível analisar as informações coletadas dentro do meio cibernético e o auxílio que esse conhecimento fornece para ataques cibernéticos. Partindo disso, observa-se a maneira que a Ucrânia utiliza de suas atividades de inteligência para a realização de operações, como, por exemplo, o ataque digital contra contratados associados à empresa estatal russa de energia Gazprom, que lidera as operações de produção, transporte e processamento de gás em toda a Rússia. Ademais, foi relatado em agosto de 2025 que a Ucrânia obteve dados confidenciais sobre o mais novo submarino nuclear da Rússia, por meio de atividade cibernética realizada pela inteligência militar do país. Por fim, a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia afirmou ter invadido sistemas internos da maior fabricante estatal de aeronaves da Rússia, a Tupolev, fornecendo diversos dados confidenciais poucos dias depois do país ter lançado ataques com drones contra bases aéreas russas. Essas ofensivas demonstram a intenção de obtenção de informações importantes para a estratégia que tanto falamos, especialmente por estarmos tratando de um assunto de segurança internacional. Paralelamente, refletem a crescente tendência do envolvimento cibernético nas guerras atuais, com o ciberespaço entrando na dinâmica dos estados, e o domínio dessas questões ser de extrema importância para a realização dos conflitos atuais. Vê-se também, com o que foi explicitado, que as atividades de inteligência possibilitam o reconhecimento das capacidades dos adversários, permitindo, independentemente da forma que a informação é obtida, o estudo das possíveis estratégias do outro, mas também de seus armamentos, aviões e mísseis. Tal aspecto é de fundamental reconhecimento ao pensar na necessidade do desarmamento completo de uma das partes para encerrar o conflito, conforme a ideia de Clausewitz. Nos exemplos citados, vimos como as atividades de inteligência dão suporte aos tomadores de decisão. Suas informações têm a capacidade de moldar o conflito e auxiliar na determinação de ataques importantes para que o Estado atinja seus interesses finais com a guerra. A inteligência auxilia os países beligerantes, a parte civil e os Estados terceiros a compreenderem mais sobre esse conflito. Ela auxilia os Estados a navegarem com um pouco mais de clareza a névoa da guerra, a incerteza e a falta de informação que permeiam o campo de batalha. Por fim, deve-se ressaltar que aquilo aqui trabalhado não cobre todas as ações das agências, nem todos os seus escopos e maneiras de obter informações. Contudo, nos permite pensar nos impactos dessas atividades fantasmas na guerra.
Obrigada por assistir, acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Tchau!